Olá, amigas, amantes da arte do crochê. Esse é o nosso tapete de crochê modelo folha que nós fizemos em junho. E atendendo ao pedido de muitas amigas canhotas, eu estou colocando a aula na versão para canhotos. E você que é destra e não viu a aula, gostaria de fazê-la, lá no final da aula, vou colocar a videoaula para destros. Dê o seu joinha no vídeo, ele é muito importante, ele sinaliza que a aula será útil para alguém. Se possível, compartilhe no seu Facebook. E você que ainda não se inscreveu no canal Ednir Crochê Vídeos, inscreva-se, seja muito bem-vinda. Vamos iniciar com 12 correntinhas. Primeira correntinha, segunda, terceira, quarta e quinta, sexta e sétima, oitava e nona, décima, 11ª, 12ª correntinha. Vamos fechar com um ponto baixíssimo para formar uma argolinha. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui. Na primeira correntinha que fizemos, laçar o fio, passar pela correntinha e pela laçadinha da agulha. Vamos trabalhar dentro dessa argolinha. Vamos puxar esse fio aqui do início, ó, segurar ele aqui com o polegar esquerdo para trabalhar sobre ele. Então, vamos fazer uma correntinha, introduzir dentro da argolinha um ponto baixo e duas correntes. Um ponto baixo e duas correntes é a altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha. Olha, o nosso fio vai ficar sobre a agulha, tá? Em todos os pontos. Segundo ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos na argolinha, mais uma vez, olha o fio sobre a agulha. Terceiro ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar. Quarto ponto alto. Observa aqui que o segundo ponto tá meio longinho do primeiro. Então, nós vamos puxar aqui um pouquinho, ó, para trás, para eles ficarem bem juntinhos. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, quinto ponto alto. No mesmo lugar, sexto ponto alto. Sétimo ponto, oitavo ponto. Esse fio costuma vir aqui para dentro, ó. Você puxa ele para fora, é normal que ele venha. E continua trabalhando sobre ele. Acho que aqui já deu o nosso grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso, um grupo com 10 pontos altos. Aqui na parte de cima. Vamos copiar tudo igual na parte de baixo. Só que nós vamos fazer aqui, de um grupo para o outro, 6 correntes de separação. 3, 4, 5, 6. 6 correntes de separação. Laçamos o fio. Olha, o fio do início continua aqui, tá? Vamos introduzir no mesmo lugar, primeiro ponto alto, veja. E vamos copiar aqui tudo igual. Segundo, terceiro, vamos fazer 10 pontos altos e 6 correntes de separação e voltamos. Fizemos os 10 pontos altos, as 6 correntes de separação do lado esquerdo, igual fizemos no lado direito. Nós vamos fechar aqui a carreira
com ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, nós temos aqui o ponto baixo e 2 correntes. Então, de baixo para cima, vamos introduzir na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. Então, esta é a nossa primeira carreira. Esse fio aqui, ó, nós já trabalhamos 20 pontos altos sobre ele. Então, o que nós vamos fazer? Já tá assim super arrematado. Então, nós já vamos cortar aqui, já ganhamos um arremate, certo? Vamos voltar aqui e iniciar a nossa próxima carreira. Então, 10 pontos altos em cima, 10 pontos altos embaixo, 6 correntes de separação para cada lado. Iniciando a próxima carreira. Todas as carreiras você vai iniciar desse jeito. Uma correntinha, introduz no mesmo lugar, um ponto baixo e 2 correntes. Laçamos o fio, introduzimos no ponto alto da frente, segundo ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira de baixo. Ou seja, vamos repetir aqui o grupinho com 10 pontos altos. Esse trabalho é bem repetitivo, viu, amiga? Mas é excelente para as amigas que estão iniciando. Bem fácil e depois no final a gente vê que ele é bem bonito. Encontramos também coisas muito bonitas dentro da simplicidade do crochê. Olha, 10 pontos altos. Aqui, dentro desta argolinha, nós vamos fazer um aumento de 5 pontos. Então, nós laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha um ponto alto. No mesmo lugar, segundo ponto alto. Pode estar puxando aqui, ó, para os pontos ficarem juntinhos. No mesmo lugar, terceiro ponto alto. No mesmo lugar, o nosso quarto ponto alto. No mesmo lugar, o nosso quinto ponto alto. Aumentamos 5 pontos. Vamos repetir aqui essa argolinha de 6 correntes. 6 correntinhas de separação. Vamos aumentar desse lado aqui os mesmos 5 pontos que aumentamos desse lado aqui. Então, nós introduzimos dentro da argolinha, primeiro ponto alto. Veja, fica assim. Dentro da argolinha, segundo ponto alto. Dentro da argolinha, terceiro ponto alto. Dentro da argolinha, quarto ponto alto. Dentro da argolinha, o nosso quinto ponto alto. O cantinho direito, ó, prontinho. 5 pontos, 6 correntes, 5 pontos. Dentro da argolinha. E aqui vamos já para o próximo, o primeiro ponto alto do grupo de 10 pontos altos da carreira anterior. Primeiro, segundo, terceiro, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos aqui no 10º ponto. Quando nós chegarmos aqui, vamos fazer 5 pontos altos, igualzinho isso aqui, ó. Aqui dentro da argolinha. Vamos fazer 6 correntes de separação e voltamos, tá bom? Copiamos os 10 pontos altos, aumentamos os 5 pontos altos aqui, da mesma maneira que fizemos desse lado aqui. Observe que essa carreirinha está completa. Na carreira de baixo, 10 pontos. Nessa carreira, aumentamos 5 pontos do lado direito, 5 pontos do lado esquerdo. Então, essa nossa carreira terá 20 pontos. Todas as nossas carreiras serão assim, aumentando 10 pontos, 5 pontos para cada lado.
Então, 20 pontos, carreira completa, esse lado completo, 6 correntinhas de separação. Então, aqui, ó, veja que nós começamos aqui, para completar aqui 20 pontos, nós precisamos fazer os 5 pontos de aumento aqui no início. Aí, nós vamos completar e fechar a carreira. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha, primeiro ponto alto de aumento. Introduzimos no mesmo lugar, nosso segundo ponto alto. No mesmo lugar, terceiro ponto alto. Puxadinha para ganhar espaço. Quarto ponto alto. Quinto ponto alto. Aqui, completamos a carreira, ó. 5 com 10 com 5, temos 20 pontos desse lado também. E vamos fechar a carreira. Aqui nós vamos fazer de uma maneira diferente. Aqui nós temos um ponto baixo e 2 correntes. O correto era introduzir nessa correntinha, segunda correntinha de baixo para cima, e fechar aqui. Mas nós vamos fazer de um modo diferente. Nós vamos pular aqui este primeiro ponto, vamos introduzir no segundo ponto, laçar e puxar, passar pelo segundo ponto e pela laçada da agulha. E cada carreira nós vamos fechar um ponto à frente, para evitar aquela listra depois assim, onde todo mundo viu que você fez o fechamento da carreira. Fica feio e com esse jeitinho aqui fica bem melhor, tá bom? Então, você vai me dizer, na próxima carreira, perdemos esse ponto, vai dar um ponto a menos. Não, nós vamos fazer juntas e quando nós chegarmos aqui, olha, aqui não é ponto, esse fio é o fio do fechamento, o fio do ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer o ponto sobre ele, então não vai faltar ponto. Vamos fazer mais uma carreira? Vamos iniciar do mesmo jeito, uma correntinha, introduz no ponto baixíssimo, que está sobre o segundo ponto, um ponto baixo e 2 correntes, altura do ponto alto, um ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no ponto da frente, segundo ponto alto. No ponto da frente, terceiro ponto alto. Aqui nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos na carreira anterior. Um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira anterior, até nós chegarmos aqui, no último ponto. Quando chegarmos no último ponto, vamos fazer 5 pontos de aumento, do mesmo jeito que fizemos aqui, vamos fazer aqui 5 pontos de aumento aqui dentro, 6 correntes de separação e voltamos. Copiamos todos os pontos altos da carreira anterior. Dentro da argolinha, fizemos o aumento de 5 pontos altos e 6 correntes de separação. E desse lado, copiar tudo igual. Laçamos o fio, introduzimos dentro da argolinha e vamos fazer aqui os 5 pontos altos de aumento para este lado também. 2, 3, 4, 5. Laçamos o fio, introduzimos no próximo ponto alto, que é o grupo de pontos altos do centro, e vamos copiar tudo igual. Um ponto alto dentro de cada ponto alto da nossa carreira anterior, até chegarmos no final da carreira. Vamos fazer 5 pontos altos aqui dentro desta argolinha, do mesmo jeito que fizemos aqui, 5 pontos altos, 6 correntes de separação e voltamos para finalizar a carreira. Terminamos essa parte de cima, ela tá completa. Observe o que eu falei antes. 10 pontos,
Nesta carreira, mais 5 de cada lado, são mais 10, 20. Nesta carreira, repetimos os 20, mais 5 de cada lado, 10. 20 mais 10, 30. Então, 10, 20, 30. Em cada carreira, estaremos aumentando 10 pontos, 5 de cada lado, ok? Então, aqui já com as correntinhas de separação, vamos fazer os aumentos desse lado aqui e completar ali a carreira, os pontos que estão faltando. Primeiro ponto de aumento, segundo ponto, terceiro. Vamos puxar um pouquinho para ganhar espacinho aqui. Quarto e quinto ponto. Fizemos o aumento, temos os pontos à frente, que será sempre o aumento da carreira anterior, vai estar aqui à frente para a gente completar até chegar aqui no fechamento da carreira. Então, aqui nós vamos introduzir no primeiro ponto, um ponto no ponto da frente, segundo ponto no ponto da frente, terceiro ponto no ponto da frente, quarto ponto no ponto da frente, quinto ponto. Copiamos os cinco pontos que estavam à espera. Agora aqui nós iríamos fechar a carreira, mas como estamos fechando no segundo ponto e não no primeiro, todos os seus fechamentos serão assim, viu, amiga? Então, nós laçamos o fio, veja, aqui onde nós temos o ponto baixo com duas correntes, temos essa linha aqui, ó, que é a linha do ponto baixíssimo. Como nós pulamos este ponto, então nós vamos introduzir, ó, nesta linha aqui, ela sempre estará dentro do primeiro ponto baixo e vamos fazer aquele ponto que nós pulamos aqui dentro. Agora sim, vamos fechar. Vamos estar aqui com a mesma quantidade de pontos, 30 pontos altos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pular este daqui e vamos introduzir aqui, ó. Aqui é o ponto baixo com duas correntes. Vamos pular, vamos introduzir aqui no ponto da frente, no primeiro ponto alto, laçar, passar pelo ponto alto, pela laçada da agulha. Veja como tá ficando bonitinho, ó. Não vai aparecer. Na carreira seguinte, você vai fazer um ponto. Quando você preencher esses pontos aqui, você vai fazer um ponto aqui, veja, neste fio, que é o ponto que nós pulamos, e vai fechar aqui, no ponto da frente. Então, nós vamos iniciar aqui a próxima carreira com uma correntinha, um ponto baixo e duas correntes. Se você contar, você tem 30 pontos aqui, você terá 30 pontos aqui também, tá? Então, aqui, ó, pulamos esse daqui da correntinha, começamos nesse. Então, aqui o nosso primeiro ponto. Vamos introduzir no ponto da frente, segundo ponto. No ponto da frente, terceiro ponto. Agora, aqui nós vamos copiar exatamente igual, sem a gente mudar nada, a carreira anterior. A quarta carreira será uma cópia da terceira. Então, eu vou fazer e voltar mais uma vez com vocês para fazer aqui o fechamento de novo, tá bom? Então, nós vamos copiar aqui tudo igual, 5 pontos de aumento, 6 correntes, 5 pontos de aumento, repetir os pontos aqui, 5 de aumento, 6 correntes, 5 de aumento. Aí, nós vamos introduzir aqui, ó, no primeiro ponto e fazer esses pontos que estão à espera e a gente se encontra aqui no último ponto para fechamento da carreira, tá bom?
Voltamos com a quarta carreira, que é uma cópia da terceira. Só para finalizar aqui, porque às vezes a amiga que está bem no comecinho, pode ser que ela não entenda. Então, veja, aqui nós temos 40 pontos. Aqui nós fizemos um sobre o outro, temos 39, porque nós pulamos o ponto baixo com 2 correntes. Então, 39. Nós vamos fazer um aqui, veja, antes de fechar a carreira. Isso será em todas as carreiras. Vamos fazer um aqui, veja, aqui é o último ponto. Aqui, ó, temos esse fiozinho do fechamento da carreira anterior. Aqui é o ponto baixíssimo. Então, nós vamos introduzir nesse fiozinho e fazer o nosso ponto 40. Agora sim, tá certinho. E vamos aqui, pular de novo o ponto baixo com 2 correntes. Vamos lá no primeiro ponto alto, ó, sem laçar o fio. Introduzimos no ponto alto, laçamos e puxamos, passamos pelo ponto alto e pela laçada da agulha. Veja como que tá ficando bonitinho. Os fechamentos, eles vão andar um ponto para frente. Quando você terminar, não vai estar aquela risca assim de fechamento de carreira. Parece uma coisinha assim tão boba, né? Mas faz muita diferença depois no seu trabalho pronto, tá? Eu gosto de ensinar assim tudo que eu aprendo. Eu não escondo nada, porque eu quero que seu trabalho fique assim tão bonito como o meu. E depois você ensine para alguém também, porque ensinar também faz parte do nosso aprendizado. Então, aqui você viu 4 carreiras, fazemos uma corrente, introduzimos no mesmo lugar, um ponto baixo e 2 correntes. Aqui também, ó, eu fiz um ponto baixo e 2 correntes, porque se a gente fazer 3 correntes na altura, quando a gente termina o trabalho, você vê de longe aquelas 3 correntes magrinhas aqui. Então, você fazendo um ponto baixo e 2 correntes, veja como ele se mistura, ó. Seu trabalho vai ficar mais bonito, tá bom? Então, aqui fizemos o ponto baixo e 2 correntes, que é o primeiro ponto. Vamos introduzir no ponto da frente, fazer o segundo ponto. E como eu te disse, é um trabalho repetitivo. Esta quinta carreira será uma cópia da quarta carreira. Quando você chegar, ó, tudo igual, só copiar. Quando você chegar no último ponto, não se esqueça de fazer o pontinho aqui nesse fio do fechamento e fechar a carreira no primeiro ponto aqui da carreira da frente. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Se você contar, ó, 10, 20, 30, 40. A próxima terá 50. Então, nós vamos copiar tudo igual, um total de 12 carreiras. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos fazer aqui mais 8 carreiras. A quinta carreira e mais 7 carreiras, completamente iguais a essa, uma cópia. Voltaremos então com 12 carreiras para dar sequência aqui no nosso trabalho, tá bom? Voltamos com 12 carreiras. Nós temos na parte de cima 120 pontos altos e aqui na parte de baixo 120 pontos altos também. Vamos fechar essa carreira da mesma maneira que fechamos as carreiras anteriores. Sem laçar o fio, vamos pular o ponto baixo com 2 correntes, introduzir aqui, ó, no primeiro ponto alto à frente, laçar o fio, passar pelo ponto alto e pela laçada da agulha. Veja como foi bacana a gente fechando no pontinho da frente, ó. Olha como fica bonito, ó. Não tem aquela listra mostrando que você terminou e fechou a sua carreira. Vale a pena fazer desse jeito aqui. O trabalho fica bem mais bonito. E vamos iniciar a próxima carreira. Bem fácil também. Só que nós vamos iniciar
no ponto alto da frente, para dar certo os nossos espacinhos. Então, vamos introduzir o fio, a agulha no ponto alto da frente, laçar, passar pela laçada da agulha. Já estamos com o fio no ponto da frente. Aqui nós vamos fazer uma corrente, introduzir no mesmo lugar, um ponto baixo e 2 correntes, que é a altura do nosso ponto alto, primeiro ponto alto. Laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, segundo ponto alto. 2 correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, terceiro ponto alto. Introduzimos no mesmo lugar, quarto ponto alto, uma corrente de separação. Fizemos um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, no mesmo ponto de base da carreira anterior. Uma corrente de separação, vamos pular 1, 2, 3 pontos, introduzir no ponto da frente e repetir o leque. Primeiro ponto alto, no mesmo lugar. Segundo ponto alto, 2 correntes de separação, laçamos o fio no mesmo lugar. Terceiro ponto alto, no mesmo lugar, quarto ponto alto. Esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso aqui. Vamos fazer de novo. Uma corrente de separação, pulamos 1, 2, 3 pontos, no ponto da frente, vamos repetir esse leque. Primeiro ponto alto, no mesmo lugar. Nosso segundo ponto alto, 2 correntes, no mesmo lugar. Nosso terceiro ponto alto, no mesmo lugar. Nosso quarto ponto alto. Vamos fazer uma corrente de separação, pular 3 pontos no ponto da frente, copiar o leque novamente. Vamos fazer desse jeito aqui, ó, copiando, tudo igualzinho, até a gente chegar aqui quase no final da carreira. Quando nós tivermos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, o último leque será feito aqui, ó, no 6º ponto, antes de terminar a carreira. Então, a gente faz esse último leque e volta junto para fazer o cantinho, tá bom? Estamos terminando a carreira. Veja, último leque, nós temos 5 pontos aqui à frente. Então, nós vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular os 3 pontos e no ponto da frente, que é o penúltimo ponto, um ponto alto. No ponto da frente, que é o último ponto da carreira, um ponto alto. Aqui dentro da argolinha, onde nós vínhamos fazendo 5 pontos altos de aumento, nesta carreira, vamos fazer 3 pontos. 1, 2, 3. 3 pontos dentro da argolinha, com 2 pontos que fizemos antes, temos os 5 pontos. Finalizamos assim a carreira. Para dar a volta, para vir para o outro lado, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. 6 correntes de separação. Vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos iniciar aqui na carreira de cima. Copiar aqui em cima o que nós fizemos aqui embaixo. Então, vamos introduzir dentro da argolinha de correntinhas e vamos fazer os 3 pontos altos. Laçamos o fio no primeiro ponto, um ponto alto, no segundo ponto,
um ponto alto. Veja, copiamos igualzinho aqui da parte de baixo. E aqui vamos apenas repetir o que nós fizemos na parte de baixo. Uma corrente de separação, vamos pular 3 pontos, introduzir no ponto da frente um ponto alto. Introduzir no mesmo lugar, segundo ponto alto, 2 correntes de separação, laçamos o fio, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, outro ponto alto, uma corrente de separação. Você observa aqui que o leque desse lado, ó, ele vai ficar na mesma direção. Veja, ó, igualzinho, tá, amiga que tá iniciando, ó, você fecha assim, ó, pra você ver que tá os pontos igualzinho, o leque, ó, na mesma direção, tá bom? Uma corrente de separação e só seguir em frente. Pulamos 3 no ponto da frente, repetimos o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No mesmo ponto, uma corrente de separação, pulamos 1, 2, 3, no ponto da frente, vamos repetir este leque e vamos apenas copiar. Do jeito que nós fizemos aqui no início, vamos copiar igualzinho. Fazer o leque, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, pular 3 pontos, repetir o leque. Vamos desse jeito aqui, ó, sobre todos esses pontos, até chegarmos aqui no final com uma sobra de 5 pontos, pra gente fazer o canto desse lado também, tá bom? Caminhamos toda a carreira, copiando os leques e chegamos aqui no final dela. Do mesmo jeito que fizemos o cantinho de lá, vamos fazer o cantinho de cá, igualzinho. Temos o último leque, 1, 2, 3, 4, 5 pontos nos esperando. Então, depois do último leque, uma corrente de separação, pulamos 1, 2, 3 pontos no ponto da frente, que é o penúltimo ponto da carreira. Um ponto alto no ponto da frente, que é o último ponto da carreira, segundo ponto alto. Vamos laçar o fio, introduzir dentro da argolinha de correntinhas e vamos fazer aqui um grupinho com 3 pontos altos. Do mesmo jeitinho que fizemos lá na outra ponta. Vamos fazer 6 correntes de separação e vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos copiar aqui, continuar do mesmo jeito. Vamos repetir os 3 pontos desse lado direito, aqui em cima, no lado esquerdo. 1, 2, 3. No primeiro ponto, vamos fazer um ponto. No segundo ponto, vamos fazer um ponto. Estamos aqui com a outra lateral prontinha. E aqui continuamos
copiando uma correntinha, pulamos 1, 2, 3, no ponto da frente, vamos repetir o leque. Com 2 pontos altos, 2 correntes, introduzimos no mesmo lugar, um ponto alto, no mesmo lugar, segundo ponto alto, uma corrente de separação, pulamos 3 pontos, introduzimos no ponto da frente e vamos repetir o leque. Vamos copiar desse jeito aqui, tudo igualzinho, fazendo sobre essa carreira de pontos altos, até nós chegarmos aqui onde nós iniciamos a nossa carreira e voltamos, tá bom? Terminamos a carreira, veja, último leque, vamos fechar essa carreira. Uma correntinha de separação para fechar a carreira. Temos aqui na frente 1, 2, 3 pontos para pular. Um ponto baixo e 2 correntes. De baixo para cima, vamos introduzir a nossa agulha. Na segunda correntinha, laçar e puxar, passar pela correntinha e pela laçada da agulha. E vamos iniciar a próxima carreira. Vamos trabalhar aqui leque dentro do leque que já está feito. Vamos introduzir no ponto alto da frente e fazer um ponto baixíssimo. Introduzir dentro do leque um ponto baixíssimo. Estamos com o fio dentro do leque. Vamos repetir este leque. 3 correntes, altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto. Introduzimos dentro do leque novamente nosso segundo ponto alto. 2 correntes de separação, introduzimos dentro do leque novamente nosso terceiro ponto alto. Introduzimos dentro do leque nosso quarto ponto alto. Repetimos o leque, ó, leque dentro de leque. Uma corrente, laçamos o fio, introduzimos dentro do leque da frente e vamos repetir aqui este leque. Nós vamos copiar igualzinho a carreira anterior. Vamos fazer um leque separado por uma correntinha do leque da frente. Ó, esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Só que estamos fazendo os leques dentro, ó, uma corrente de separação, vamos para dentro do outro leque, repetir o leque. Vamos fazer isso até nós chegarmos aqui, no final da carreira. Vamos fazer este último leque e voltamos juntas. Estamos terminando a carreira, fizemos o último leque, uma correntinha de separação. Para esse cantinho, nós vamos copiar os 5 pontos que nós já temos. Vamos fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto desses 5 pontos que temos aqui na nossa frente. Copiamos os 5 pontos. Lembra que na carreira de baixo fizemos 3 pontos dentro da argolinha? Nessa carreira também, 5 pontos, vamos fazer 3 pontos dentro da argolinha. Vamos ficar aqui no finalzinho com um total de 8 pontos. Vamos fazer as 6 correntes de separação de novo. Terminamos a carreira e vamos virar para começar aqui a carreira da parte de cima. Vamos copiar o que nós fizemos aqui embaixo. 3 pontos dentro da argolinha.
3 pontos dentro da argolinha, temos 5 pontos altos à frente e esperando por nós. Então, nós vamos fazer aqui um ponto alto dentro de cada ponto alto desses 5 pontos que estão aqui à frente nos esperando. Estamos com 8 pontos altos e o cantinho, a viradinha, tá pronto. Aqui tudo igual, vamos continuar aqui com uma correntinha, vamos para dentro do leque e vamos repetir o leque. Um ponto alto, dentro do leque, segundo ponto alto, 2 correntes de separação. Laçamos o fio dentro do leque, terceiro ponto alto, dentro do leque, quarto ponto alto. Uma corrente de separação e vamos para o próximo leque. Vamos copiar tudo igual, do mesmo jeito que fizemos na carreira do lado de baixo. Leque sobre leque, separado por uma correntinha, até chegarmos aqui no final da carreira. Quando chegarmos aqui, você vai copiar o que nós fizemos lá. Vai copiar os 5 pontos altos, 3 pontos altos dentro da argolinha, 6 correntes de separação. Vai virar do jeitinho que nós já fizemos. Vai fazer 3 pontos altos dentro da argolinha e 5 pontos altos aqui. Continua uma corrente, leque sobre leque, uma corrente, leque sobre leque, e vamos copiando tudo igual até chegarmos aqui no último leque, onde nós vamos fechar esta carreira. Terminamos a carreira, leque sobre leque, uma corrente de separação, e vamos fechar a carreira com ponto baixíssimo, sem laçar o fio. Nas 3 primeiras correntes do início da carreira, de baixo para cima, introduzimos na terceira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçada da agulha. Vamos iniciar a próxima carreira do mesmo jeito que fizemos a anterior, dentro do leque. Vamos levar o fio, sem laçar o fio, introduzimos no ponto da frente um ponto baixíssimo. Introduzimos dentro do espaço de correntinhas um ponto baixíssimo. Chegamos com o nosso fio aqui e vamos repetir esse leque. Com 3 correntes, à altura do ponto alto, nosso primeiro ponto alto, introduzimos dentro do leque. Nosso segundo ponto alto, 2 correntes de separação, introduzimos no mesmo lugar. Terceiro ponto alto e quarto ponto alto. Agora nós vamos aqui fazer 3 correntes. 2 correntinhas, ó. Nós vamos fazer uma correntinha, vamos vir aqui embaixo, ó, na primeira carreira de leques. Aqui nós temos uma correntinha. Então, nós vamos introduzir dentro dessa correntinha e fazer um ponto baixo. Fizemos uma correntinha para fazer o ponto baixo. Agora, aqui nós vamos fazer outra correntinha para ir para o próximo leque. Então, vai ficar assim, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Tanto você pode fazer aqui na argolinha, como na correntinha de separação entre um leque e o outro, como você pode estar introduzindo a agulha aqui embaixo, ó, embaixo da carreira. Um ponto baixo, tá vendo? Uma correntinha de separação, vamos para o próximo leque. Vamos repetir o leque com 2 pontos altos, 2 correntinhas no mesmo lugar,
2 pontos altos. Uma corrente, a gente vem aqui embaixo, ó, na carreira de baixo, introduz a agulha, puxa e faz um ponto baixo. Veja, nós estamos unindo as 3 carreiras com um ponto baixo. Uma correntinha, esse é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer mais uma vez. Introduzimos no leque da frente e fazemos 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. E vamos emendar as carreiras. Uma corrente, introduz aqui, ó, de baixo, tá vendo? Introduz de baixo, laço o fio e traz. 2 correntes na agulha, laço o fio, passo por dentro de 2 correntes. Temos aqui um ponto baixo. Uma corrente para irmos para o nosso leque da frente. E vamos copiar tudo igual. Vamos fazer desse jeitinho aqui, copiando tudo igual, caminhando aqui a nossa esquerda em direção aqui o finalzinho. Aqui nós vamos repetir esses 8 pontos e voltamos juntas novamente, ok? Terminamos a carreira aqui no último leque. Para o grupo de pontos altos, a mesma coisa que aqui. Uma corrente, um baixo, uma corrente, repetimos os pontos altos. Aqui nós vamos fazer a viradinha. Você presta atenção que o que nós vamos fazer aqui do lado esquerdo, depois você vai fazer lá igualzinho do lado direito, tá bom? Vamos laçar o fio, introduzir dentro da argolinha, laçar o fio, passar por dentro das 3 laçadas da agulha. Fizemos aqui meio ponto alto. Sem laçar o fio, vamos fazer um ponto alto. Sem laçar o fio, um ponto alto. Outro ponto alto, 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 3 correntes para fazer um pontinho picô. Vamos introduzir aqui, ó, na frente, nesses 2 fios, na frente do ponto baixo, laçar e fazer um ponto baixo. Com o pontinho picô, fizemos 3 pontos baixos do lado direito, vamos fazer 3 pontos baixos do lado esquerdo. Fizemos meio ponto alto, vamos fazer meio ponto alto aqui também. Vai ficar assim o nosso biquinho. Aqui vamos para o grupo de pontos altos, do mesmo jeito que copiamos lá na parte de baixo, vamos copiar aqui na parte de cima. Três, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui vamos continuar copiando do mesmo jeito que a gente fez aqui no início. Mesma coisa. Vamos fazer uma correntinha, vir aqui embaixo, fazer aqui o ponto baixo, unindo as carreiras, uma corrente, e vamos para o leque da frente. Repetimos esse leque com 2 pontos altos.
2 correntes e 2 pontos altos, fazemos uma corrente de separação, fazemos um ponto baixo, unindo as carreiras, uma corrente e vamos para o próximo leque. Copiar tudo igualzinho, tá bom? Então, nós vamos fazer essa parte aqui de cima, copiando esses leques iguaizinhos, fizemos aqui, tá? Nós vamos dar toda essa volta aqui. Quando nós chegarmos aqui nesse biquinho, você vai copiar exatamente igual fizemos aqui nesse biquinho, tá? Tudo igualzinho. Você vai virar, vai continuar aqui a carreira, do mesmo jeito que acabamos de fazer, vai copiando aqui os leques, até nós chegarmos aqui, nesse leque, no final da nossa carreira. E aí, voltamos juntas, tá bom? Terminamos a última carreira, fizemos o último leque, vamos fazer uma correntinha de separação e aqui no início, onde fizemos 3 correntes de baixo para cima, sem laçar o fio, introduzimos na terceira correntinha. Laçamos o fio, passamos pela correntinha e pela laçadinha da agulha. Laçamos o fio, passamos pela laçada da agulha e vamos cortar aqui o nosso fio, encerrando o nosso trabalho. Este fiozinho do final do trabalho, você coloca na agulha de tapeceiro, tá? E vai virar aqui pelo avesso. E vai descer com este fio, olha. Vai puxar bem para desaparecer esse nozinho e vai descer assim com esse fio. Pode estar vindo aqui em direção do leque de pontos altos e tá escondendo aqui esse fio dentro dos pontos altos. Pode estar fazendo nozinho cego para ficar assim um arremate bem seguro e vai caminhando com esse fio. Depois de caminhar assim por um bom pedaço, estando assim bem arrematado, o fio vai ficar bem escondidinho. É só você cortar aqui o seu fio bem rente. Temos o fio aqui do início do trabalho, nós já fizemos esses 20 pontos altos sobre ele já tá bem arrematado. É só cortar. Vamos passar aí o nosso tapete pelo lado do avesso com o ferro de passar roupa e já voltamos, ok?